Olá pessoal, tudo bem? Seguimos aqui na resolução das questões do Enem Digital de 2020 da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Temos aqui diante de nós uma questão sobre política, corrupção, poder político, Estado, e que coloca nessa prova uma carinha um pouco sociológica, né? No que diz respeito a essa questão, elementos de sociologia até se relacionam bastante, assim como a filosofia política também pesa aqui um pouquinho. Uma questão construída a partir de dois textos, e o primeiro deles nos diz C é igual a M mais D menos R. Temos uma equação logo no início. A equação desenvolvida pelo economista Robert Klitgard descreve a corrupção. Traduzindo-a em palavras, temos que a corrupção, C, é dada pelo grau de monopólio, M, existente no serviço público, mais o poder discricionário, D, que as autoridades têm para tomar decisões, menos a responsabilização, R, que é basicamente a existência de mecanismos de controle. Outras versões da fórmula acrescentam ao R uma dimensão moral, que também funcionaria como barreira contra a cultura da corrupção. Schwartzman, Fórmula da Corrupção, disponível em Folha, UOL, 2015, etc. E o nosso texto 2 nos diz: corrupção significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Trata-se normalmente de uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça os interesses do corruptor. A corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das mudanças sociais. Está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço. Reparem que o texto 2 já é um verbete retirado, ou parte de um verbete retirado de um dicionário de política, e o primeiro nome que aparece aqui na referência é Bobbio Norberto, filósofo político italiano importantíssimo do século XX. Sempre é muito bom dar uma olhadinha com atenção no Norberto Bobbio, porque, pela sua importância, ele já apareceu inúmeras vezes na prova de Ciências Humanas do Enem. Então temos duas definições para corrupção e o enunciado da questão nos pede. O segundo texto complementa a compreensão do fenômeno da corrupção, tal como abordado no primeiro texto, na medida em que letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Ficamos aqui com a letra B, evidencia a atuação de agentes externos ao Estado. Reparem que no caso do primeiro texto, a corrupção está definida naquela equação envolvendo apenas agentes do Estado, do poder público, do poder político institucionalizado. E no caso aqui do texto 2, nós temos um complemento que é a questão das elites, a questão das massas, né? A questão do corruptor. Então, dá a ideia para nós de que muitas vezes o político está corrompido, mas que existe um corruptor externo a ele. O que de fato acontece, né? Se nós olhamos assim para as notícias envolvendo corrupção, além da classe política, dirigente, ainda existem muitas vezes, ou na maioria das vezes, empresas envolvidas nisso, né? O indivíduo empresário com poder econômico que comprou um parlamentar, cooptou, né, uma decisão parlamentar. Então, no caso, o texto 2 complementa colocando também que a corrupção ela é um fenômeno até mais social. Evidentemente é um fenômeno político, mas existe uma questão de corrupção também imbricada na sociedade, né? E aí, portanto, as demais alternativas aqui perdem o seu sentido, né? Por exemplo, a letra E demonstra a influência dos atores vinculados ao judiciário. O judiciário não foi mencionado aqui, né? Letra D, minimiza a capacidade de mobilização da sociedade civil. Aqui não está falando em mobilização, movimentos sociais anticorrupção ou coisas do tipo, né? Então a letra D também não tem sentido. Letra C, elucida o padrão de idoneidade do setor empresarial. Mas é justamente o setor empresarial que, no caso do texto 2, não aparece como idôneo. Pode estar subentendido que ele aparece também como corruptor, né? E assim sucessivamente, né? Letra A, comprova a limitação do sistema normativo pátrio, ou seja, a ineficácia das leis. Não, aqui não está falando também na corrupção como um resultado da fraqueza ou da limitação, das limitações das leis existentes, né? Está falando da corrupção como um fenômeno social mais amplo, que é político, mas que tem agentes externos ao Estado também envolvidos neste fenômeno.